Hoje a gente vai bater um papo sobre crimes cibernéticos. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os crimes contra a segurança da informação. Vou só pedir o passador de slide que eu... Ah, tá aqui. Em crimes digitais, fazendo já uma questão um pouco introdutória para quem não é dessa área, nós acabamos fazendo essa divisão dos crimes digitais entre crimes próprios e crimes impróprios. Os crimes, os impróprios, eles não precisam da tecnologia para obter o resultado final, necessariamente. Então, são crimes que podem ser praticados de qualquer forma, não tendo a tecnologia em sua essência. Mas eles podem ter a tecnologia como um auxílio. Nesse caso aqui, eu trouxe um furto de uma bicicleta com auxílio de um drone. Isso aconteceu agora esse ano. Tem um vídeo, é bem interessante até, esse vídeo fácil, bicicleta drone, você joga no YouTube e você consegue ver um drone com um gancho, pega uma bicicleta e sai voando. No final não dá certo, tá? A bicicleta cai. Mas aí é uma outra questão se vai se discutir se consumou, se não se consumou o furto, a simples inversão da posse, mas não é esse o caso aqui. Mas é só para vocês saberem que dá para se utilizar a tecnologia para esses tipos de questões. Do mesma forma, existem diversos outros tipos de crime, quase todos, basicamente, você pode se utilizar da tecnologia, até mesmo para o tráfico de drogas. Teve uma facção em São Paulo que estava utilizando drones para postar, para jogar telefones celulares, drogas dentro de presídio. Eles alugavam um piloto de drone, eles pagavam R$40 mil por voo, para o cara pegar um drone e jogar as coisas dentro do presídio. Voa bem alto, tem uma câmerazinha, um ganchinho e solta. Então, para entrar com celulares na cadeia, não precisa mais daquela revista íntima que eles mandam as mães dos presos, as namoradas, muitas vezes. Acabou sendo mais fácil utilizar a tecnologia para isso, e sem o risco de ser pego. E todos os outros crimes também, quase todos, a gente consegue usar a tecnologia como um meio. Recentemente, a Justiça Gaúcha ela acabou condenando um caso de estupro virtual. Então, vocês imaginem, até crimes contra a sexualidade acabam podendo ser utilizados através da tecnologia. Nós não vamos entrar em um debate hoje, não sei se o Dr. Emerson talvez vá pegar essa questão do estupro virtual, não vou me aprofundar. Mas, de igual forma, até mesmo homicídio, quem sabe a gente pode usar a tecnologia. Homicídio como um crime digital seria um tanto quanto inovador, mas nesse caso aqui ele não acabou se consumando. A criança não morreu. Eles conseguiram realizar a cirurgia sem que ela morresse, mas daí estaríamos diante talvez de um dolo eventual, né? O que aqui aconteceu foi um caso de ransomware, em que eles criptografaram toda a rede de um hospital e os médicos ficaram sem nenhum auxílio. E outra questão também que é preciso a gente discutir, muito se vê na mídia, principalmente, se existe furto ou roubo de dados. E não existe, gente. A verdade é que não tem como existir o furto ou o roubo de dados. Primeiro, porque dado não é patrimônio. E o pessoal da LGPD, que me perdoe agora, vão falar, mas dado vale mais do que barril de petróleo. Não no direito penal. Mas o sinal da internet, então, quem sabe, também não vamos usar a figura equiparada do parágrafo 3º do 155, também não é válido nesse caso. Então, não tem como o dado ser patrimônio, e da mesma forma ele também não é coisa móvel. Então, quando vocês se depararem com a obtenção ilícita de dados, não é furto. É outra coisa.
E aí a gente vai começar agora a falar, então, sobre os crimes próprios. Os crimes próprios são os que necessitam da tecnologia. A tecnologia ela não é só um meio em que se poderia ou não conseguir o resultado. Não, ele é essencial para se configurar. E quando a gente fala de crimes próprios, usa tecnologia, a gente talvez deva se perguntar qual que é o bem jurídico nos crimes próprios, em sua grande maioria, o que deve se proteger, de fato. Então, aqui eu trouxe para vocês lembram da área das aulas de direito penal, que a parte especial do Código Penal ele é dividido em livros, né, os títulos. E no título 1, e aqui nós vamos abordar a questão da invasão de dispositivo informático, ele está nos crimes contra a pessoa. Então, vocês vejam, nos crimes contra a pessoa, tem crimes contra a vida, lesão corporal, contra a honra, e a invasão de dispositivo, ele vai estar dentro dos crimes contra a liberdade individual, dos crimes contra a inviolabilidade dos segredos. Será que necessariamente esse é o bem jurídico que deve ser protegido na invasão de dispositivo informático? Será que os dados que podem ser obtidos necessariamente são dados pessoais? Né? Então, de igual forma, a gente pode ver depois também, crime contra o patrimônio, que nem a gente botou ali. Os dados, eles já não estão nos crimes contra o patrimônio. Então, por conta disso, ele também já não poderia ser aquela questão do furto dos dados, não poderia ser um crime de roubo de dados, né? Porque não é patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, ele também não chega a ser um crime contra a pessoa, porque numa invasão de dispositivo informático, você pode obter dados que não são dados pessoais, podem ser meras outras informações, podem ser dados de empresas também, e que não necessariamente vai incorrer no crime de concorrência desleal, que está na lei de propriedade industrial. Então, quando a gente define o bem jurídico dos crimes próprios, os crimes contra a segurança da informação, que é o que eu venho propor aqui hoje, discutir com vocês, discutir com meus colegas de mesa, que o bem jurídico a ser protegido seria a segurança da informação, seria a informação. E, para isso acontecer, o crime ele deveria necessariamente atingir a segurança da informação. E, para quem é de TI, já está acostumado com isso daqui, que são os 3 pilares da segurança da informação, que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. E não necessariamente todo tipo de crime vai atingir os 3 pilares ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, um crime de ransomware, ele vai acabar atingindo o princípio da integridade, o pilar, porque ele não vai deixar os dados em sua integridade. Ele vai criptografar. E você não vai mais conseguir ter aquilo de volta, a não ser que você pague em bitcoins para os hackers, né? E não sei se alguém aqui já foi vítima de um crime de ransomware, é bem complicado, por isso é importante também que escritórios de advocacia, principalmente, tenham backup. Hoje isso não acontece. As grandes maiorias dos advogados, principalmente em pequenos escritórios, não tem sequer um backup do que está no seu computador. E aí, às vezes, a pessoa até tem um backup. Ah, mas está na nuvem. Mas a nuvem está integrada de forma que ela conecta automático, e aí criptografou no seu computador e mandou para a nuvem. E aí, na nuvem, já está tudo criptografado também, você não teve nada. Daí o backup não adiantou de nada. Cadê? Então, aqui, hoje, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o crime de invasão de dispositivo informático. E é um crime que ele está bem em alta agora, principalmente por conta do ministro Sérgio Moro, que teve umas conversas vazadas com procuradores. E eu vou propor aqui uma análise ponto a ponto desse artigo. Se esse artigo, de fato, ele consegue ser efetivo no combate à criminalidade cibernética ou não. Vocês reparem,
O artigo 154A, ele começa, invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados, ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, percebam, o núcleo do tipo penal aqui é invadir. E o que é invadir? É entrar à força. Uma simples porta aberta, uma exploração de uma porta, não necessariamente seria uma invasão. Se a porta está aberta, você pode entrar, sem precisar exercer força, violência. Mas agora, quando você faz uma invasão, aí você precisa, talvez, descriptografar para conseguir forçar a entrada de um dispositivo. E a outra questão que ele traz também é a questão do dispositivo informático. Isso é preciso entender o que é um dispositivo informático. Hoje nós temos 4 exemplos, que são os dispositivos de processamento, as placas de vídeo, processadores, os smartphones de vocês são dispositivos de processamento também. Dispositivos de entrada, que são os periféricos, né, junto com os de saída, os teclados, os mouses, as webcams, os microfones. Esses têm sido um dos mais invadidos, por assim dizer, explorados. Se vocês forem ver que o pessoal lá do Vale do Silício, Mark Zuckerberg, for ver alguma entrevista, tem tudo um esparadrapo na webcam, justamente porque eles conseguem acessar aquilo ali. Conseguem acessar o microfone também, o seu próprio smartphone. Do mesmo jeito que o Google sabe o que você fala e daqui a pouco aparece alguma coisa no Facebook, uma propaganda, qualquer hacker aí, um criminal hacker, né, os crackers, na verdade, eles conseguem acessar também. E aí vai ter os dispositivos de saída, impressoras, os monitores, os fones de ouvido, que às vezes eles se infiltram nas redes e fazem aquela, quase como La Casa de Papel, que de repente surge e faz uma chamada para todo mundo. E isso é possível. E, principalmente, os dispositivos de armazenamento. Esses que daí vão estar armazenados os dados, propriamente ditos, em questões de informações, dados pessoais. Daí vai ser, normalmente acaba sendo a grande procura dos hackers é o dispositivo de armazenamento, para saber o que tem dentro de um HD, de um SSD. Botei um disquete aqui, porque é da época do Cleobert, né? A outra questão do dispositivo da invasão do dispositivo informático é que ele tem que ser alheio, ou seja, esse alheio ele tem a ver com a propriedade do bem, não com a posse. Então, se for um dispositivo meu que eu emprestei para o André e depois eu hackeei, não é crime, não tem como ser crime, porque é meu, a propriedade é minha. A questão do conectado ou não à rede de computadores acaba sendo um pouco meio vago, por assim dizer. Não necessariamente, porque, bem, para você conseguir invadir através de alguma rede, você precisa. Seja um Bluetooth, seja uma intranet, qualquer coisa, é um pouco como necessário. E aqui tem a questão mediante a violação indevida do mecanismo de segurança. O que seria esse mecanismo de segurança? Uma simples senha é um mecanismo de segurança? Não. Tem que ter, no mínimo, um firewall melhor do que esse firewall do Windows, aí, por exemplo. Tem que ter uma criptografia, talvez. Certificados digitais. Pois bem, não dá para ser uma simples senha que vai configurar o mecanismo de segurança. Então, entendo que, se não tiver o núcleo do tipo, a invasão, propriamente dita, forçando a entrada de um mecanismo de segurança, não temos crime. É um fato atípico. E, além disso, ainda tem que ter uma finalidade essa invasão. Ela tem que querer obter, adulterar ou destruir dados, ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular.
E aí a gente entra em outra questão, que nem o Cleobert estava citando, dos penetradores de teste, os pen tests. Será que necessariamente o cara que ele trabalha com cibersegurança, ele vai fazer uma penetração e ele vai querer obter, adulterar ou destruir dados? Não, muitas vezes ele só está fazendo ali, explorando para ver se tem alguma falha. Ele não tem a intenção de causar nenhum mal, ele só vai ver, tem uma falha aqui e vai mostrar para o possível cliente, eu posso resolver a tua situação. Então, acaba criando também uma insegurança jurídica, porque muitas vezes alguns profissionais do direito, eles não são acostumados com um tipo de delito cibernético. Então, um cara de um penetrador de testes desse, ele pode ser enquadrado, vai ser denunciado, vai ter que responder um processo penal por conta de algo que não é necessário, porque não há esse fim. E a outra possível finalidade da invasão de dispositivo seria de instalar vulnerabilidades para obter a vantagem ilícita. Então, a gente precisa também ter a questão da invasão, que não é algo tão fácil de ser feito. Precisa ter um conhecimento e precisa haver essa instalação da vulnerabilidade. Então, ou seja, um simples e-mail que você abriu na inocência e estava com um keylogger, por exemplo, não necessariamente é uma invasão. Primeiro que não é invasão. Então, você até tem a instalação da vulnerabilidade, mas não teve a invasão, porque você abriu o e-mail e você tomou a atitude. E, de outra forma, também a gente tem a questão da pena. A pena acaba sendo muito baixa para invasão de dispositivo informático, quando ela pode causar um dano astronômico, dependendo da situação. 3 meses a 1 ano, primeiro que a prescrição acaba sendo muito baixa. Então, é só recorrer um pouco que prescreve. Depois a gente tem a possibilidade da transação penal. Então, o cara acaba fazendo um estrago gigantesco para um crime que é menor potencial ofensivo. Será que essa pena, quando foi feita, pensou-se melhor nessa questão? Será que não poderia ter uma pena máxima maior? Aí a gente vai ter a questão, no parágrafo 1º, que é a figura equiparada, que é quem produz, oferece, distribui ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida. E a prática da conduta tem que ser a invasão. Então, tem que estar relacionado tudo com a invasão. Se é simplesmente uma porta que está aberta, não tem invasão. Você tem que conseguir destruir a criptografia para conseguir tipificar. E isso não é algo que é fácil de se provar depois. Até porque o hacker de Araraquara, ou melhor, o hacker de Araque, não usou nenhum VPN para poder esconder. Então, quem acaba fazendo um crime desses, crime de invasão, ele no mínimo ele tem mais conhecimento técnico. Não poderia. É importante entender que é um crime que pode ser feito por qualquer pessoa, né? De acordo com a lei, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Ele não tem um sujeito ativo especial necessário, mas a gente acaba entendendo que, no mínimo, tem que ter um certo conhecimento técnico para conseguir realizar esse crime. Não seria qualquer pessoa que conseguiria. Então, no parágrafo 2º, a gente tem um aumento de pena, de 1/6 a 1/3, se resultar prejuízo econômico, que daí, voltando para aquela questão do 3 meses a 1 ano, também não aumenta muito. O parágrafo 3º, a gente vai ter a forma qualificada dessa invasão de dispositivo, que se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, ou informações sigilosas, as que são definidas em lei, porque informação sigilosa ela acaba tendo que ser definida, existe um termo próprio para isso, no direito penal ele tem que ser regulamentado muitas vezes, ou controle remoto não autorizado do dispositivo. Então, conseguir o controle remoto também necessita da invasão. Vocês percebam que na forma qualificada aqui ele também fala invasão. Precisa descriptografar. Se tem a porta, não é crime. E aí agora ele fala numa pena um pouco maior.
6 meses a 2 anos, que também não colabora muito. O parágrafo 4º da invasão de dispositivo informático, ele vai falar do aumento de pena de 1 a 2/3 se houver a divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro a qualquer título dos dados ou informações obtidos. E o parágrafo 5º, ele vai trazer o sujeito passivo do crime especial, que daí a pena vai ser aumentada de 1/3 a metade, se for contra um presidente da República, os governadores, o prefeito, o chefe do executivo, no caso, né, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, do Senado, da Assembleia, Câmara Legislativa, Câmara Municipal e também dos dirigentes máximos da administração. Então, entendam. Por exemplo, essa questão do ministro Sérgio Moro. Quando houve essa invasão do dispositivo dele, se ele já era ministro, nós temos essa pena aumentada. Se era na época que ele ainda era juiz, e a lei penal ela é bem clara que tem que ser da data do fato, aí já não tem esse aumento de pena. Isso já não incide. A ação penal do 154B, que ele vem junto na Lei Carolina Dickmann, ele fala que esse crime ele tem que ocorrer mediante representação, salvo nos casos que é contra a administração pública, ou direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, ou contra empresas concessionárias de serviço público. Então, vejam, não é tão simples de configurar o crime de invasão de dispositivo. Você precisa ter o núcleo do tipo penal, que é a invasão, junto com vários outros elementos que muitas vezes são difíceis de se determinar a autoria disso, para um crime que vai para a transação penal depois. Ao meu ver, essa legislação aqui, o 154A, ele não foi muito bem pensado, poderia ter sido melhor discutido,